Glória a Deus. Meus irmãos, eu creio que todos já perceberam, já é notório, o Espírito Santo de Deus está aqui. Deus está presente neste lugar. E quando Ele está presente, até a tristeza salta de alegria. Às vezes você não precisa ouvir muito, às vezes você não precisa dizer muito, você já começa a sentir aquela paz, aquele desejo de glorificar. A oração é diferente, o louvor fica totalmente diferente. Tudo o que é feito no culto parece que é Deus te botando no devido lugar. Aí o irmão vem aqui na frente e diz: levanta, é Deus te puxando. Pode sentar, é Deus te sentando. Curva a tua cabeça, Deus te ajudando a curvar a cabeça. Às vezes o pastor vem aqui e diz: olha, diga para o teu irmão, não desista, não vai ficar assim. Aí você olha para o irmão, mas parece que é Deus já falando ao teu coração, dizendo pessoalmente para você: não desista, ainda não é a hora de terminar tudo, pois nada acabou, está nas mãos de Deus. E a gente se alegra, meus irmãos, porque sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando fui chamado, na verdade, todo o tema, que vai sendo proposto aqui à igreja, a gente já vai pensando: eu tenho que aprender com isso, eu tenho que me preparar, eu tenho que ouvir Deus falar comigo. Então a gente ouve a mensagem aqui à frente e já vai pensando no propósito proposto de ensinamento e de oração para nós. Já desde a primeira mensagem já fiquei pensando: a oração realmente é poderosa. E a gente vai guardando as mensagens, vai guardando a palavra. Fábio pregou, o pastor Zivaldo pregou, e a gente vai ouvindo, vai aprendendo, vai guardando. E eu vi recentemente alguém dizendo que fala com o Senhor constantemente, inclusive no trânsito. Alguém perguntou a ele: e você não bate não erra o caminho não muda as faixas na hora errada, não dá certo na hora errada? Não. Conversar com Deus é uma coisa, ficar sem consciência é outra. Conversando com Deus, eu estou totalmente consciente do que é que eu estou fazendo e atento, porque eu estou falando com Ele, sentindo Ele presente ao meu lado. E eu iniciar momentos parecidos, e a gente pilota ali, e às vezes o passageiro está atrás falando, e a gente: sim, estou entendendo. E às vezes ele não está entendendo o que ele está dizendo, porque eu estou conectado em outra coisa. Se eu entender, não, repita por favor. Não entendi não, repita por favor. A gente precisa estar constantemente atento ao Senhor. Eu já disse aqui uma outra vez, como um pedinte. Sabe quando você encontra um pedinte? Ele pede alguma coisa a você, mas está atento à sua mão, à sua boca. O que é que você vai falar para ele? O que é que sua mão vai para o bolso, vai para um outro lugar? Ele está olhando. A mesma coisa é a gente está pedindo ao Senhor. Então fica atento, porque às vezes um gesto já vale mais do que 1000 palavras. A gente precisa ver para onde é que Jesus está indo. O povo no deserto, quando via nuvem se erguendo, dizia uns aos outros: está na hora de fazer a mala e seguir, porque Deus já vai caminhar. A nuvem está seguindo, está na hora da gente reunir todo mundo e seguir. Então, muitas das vezes você não vai ouvir, você precisa ver. Então, abre os teus olhos espirituais através da oração e tenha certeza que a oração tem poder. Amém? Abre tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 22 ao 28. Desde já agradeço ao pastor a oportunidade de estar aqui falando do amor de Jesus, também servindo ao Senhor Jesus nessa temática.
que veio para agregar muito mais aos nossos corações. Amém? Todos acharam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 22 diz: E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Senhor Deus, graças te damos, porque sabemos que o Senhor já está aqui. O Senhor ouviu as nossas orações, o Senhor já está atendendo as nossas súplicas, o Senhor ouviu os nossos louvores, o Senhor ouviu a nossa adoração. E agora, ó Pai, abrimos a Bíblia para ouvir o Senhor falar conosco. Ó Pai, ministra aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Ministra, ó Pai, aquilo que necessitamos, aquilo que a nossa alma, ó Pai, está precisando, que o nosso espírito, que possamos, ó Pai, reduzir a nossa carne à servidão para te ouvir, que nada venha a ser empecilho, ó Pai, diante da tua mensagem, que possamos entender o que o Senhor deseja conosco. Dá-nos a iluminação da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Lemos um texto que nós não vemos, na verdade, falar sobre a oração, mas nós poderemos perceber que a oração está intrínseca no texto. Por quê? O que é oração? Oração, nós bem sabemos no modo popular, que é conversar com Deus, que é dialogar com Deus. Mas há um nível mais elevado da oração que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele vai falar que não devemos estar inquietos por coisa alguma, mas que todas as inquietações sejam conhecidas diante de Deus com oração, com súplica, que possamos, enfim, através disso, experimentar então a paz que excede todo o entendimento. Partindo desse princípio que dialogar com Deus é conversar com Ele, precisamos compreender que para conversar com alguém é necessário um relacionamento, porque você não para conversar com alguém que você não conhece, não é verdade? Você não para numa parada de ônibus ou está passando na rua e começa a falar com alguém que você não conhece, e principalmente contar coisas pessoais. Obviamente a pessoa vai parar e dizer: que homem doido aí, olha aí, começou a falar uns negócios. Já aconteceu comigo, às vezes a gente está na rua, já caminhando com minha mãe ali na cidade, centro do Recife, e de repente alguém passa e começa a falar conosco. Mãe, isso é doido, olha como ele está. E eu era bem gaiado, sabe, na expressão popular, eu brincava com tudo, falava mais às vezes, e minha mãe sempre corrigindo, dizia: bichinho, tá aperreado, rapaz. Minha mãe sempre dizia: vai orar, meu filho, vai orar, vai orar. E às vezes em casa também, quando a gente estava aperreado com alguma coisa, falando das coisas ou reclamando, minha mãe costumava dizer sempre: vai orar e vai orar. Então nós costumamos sempre levar as nossas petições, incômodos ao Senhor. Ninguém vai a alguém que não conhece, certo? Alguém vai lá e começa a pedir, vai contar aquele que você sabe que tem uma certa intimidade, que tem uma certa confiança, aquela pessoa que pode resolver. Ou às vezes o fato de você contar aquilo já lhe alivia, já desestressa.
Então não precisa de nenhum desestressante aí que o mundo pode lhe proporcionar, do básico, no simples, aquele saquinho, né, que vem com as bolinhas. É um desestresse. Começa a apertar as bolinhas ali, estourar uma por uma. Mas imagine, continuamos no quesito relacionamento. Você precisa conversar com alguém, e esse alguém vai lhe ouvir, obviamente, vai lhe aconselhar, vai lhe dar instrução de como proceder, de como fazer, ou dizer: fale mais um pouco, eu quero lhe ouvir. Mas aqui no modo de conversa com Jesus, no modo de oração, e saber que sua oração vai ter poder ou não, nós vamos pensar no modo popular também, que nossa oração só tem poder quando ela é respondida, atendida, quando nós recebemos algo em troca, conversamos, não importa se alguns minutos e a oração foi respondida, não importa se um dia inteiro e ao final a oração foi respondida, ou dias e a oração foi respondida. Mas há deveras vezes que alguém até faz no modo mais pentecostal, semana de oração, né? 7 sextas-feiras de consagração e oração ao Senhor, e às vezes a oração não é respondida, o propósito não é atendido. Imagine agora você consigo mesmo, que você tem um propósito de oração que todos os dias você ora ao Senhor. Você está sentado, você pede ao Senhor. Você está ajoelhado, você pede ao Senhor. Você está caminhando, você pede ao Senhor. Está indo comprar pão, você se lembre, pede ao Senhor. Sempre tem algo, alguém que é propósito da sua oração, alguém que te faz, que te motiva a orar mais, alguém que te lembra de situações difíceis e dizer: eita, Jesus, vai lá. Mas às vezes isso passa de semana, de mês, de anos. Então o que eu quero te dizer é que Deus tem ouvido a tua oração, Deus se importa com você, porque se há um relacionamento, então você está se relacionando com alguém que também expressa vontade de te ouvir, alguém que expressa desejo de te ouvir. A Bíblia nos informa em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem é que diz isso? É Deus. Quem é que ouve isso? Jeremias. Onde Jeremias estava no calabouço, aprisionado, numa masmorra, pronto a ser sucumbido, pronto a desistir. Então o Senhor vem e diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, não conheces, nunca vistes, nunca ouvistes, não foi ao teu coração, não desceu ao coração do homem, mas no coração de Deus já é conhecido. E Ele hoje, neste exato momento, Ele está te dizendo: clama a mim, clama a mim, clama a mim, clama a mim. Não é pedir a Gabriel, não é pedir a mim, não, é pedir a Deus. E tenha certeza que Ele está aqui como Rei, como Deus Todo-Poderoso. Ele está na casa para ouvir o teu clamor. Nós vemos o princípio da oração, do relacionamento, que necessita de comunhão também. Comunhão, você se dá bem com quem está dialogando, quem está do seu lado, com quem você precisa. Então esteja bem com Jesus. Converse com Jesus estando bem com Ele, sabendo que você precisa dele e Ele quer te usar. Você precisa dele e Ele quer te usar. Talvez alguém me entendeu. Você precisa de Jesus e Jesus quer te usar. Então Ele vai te usar, mas quando você se disponibiliza. Nós somos embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele escreve que somos arautos do rei, somos embaixadores de Deus. E o que é um embaixador? O embaixador é alguém que está presente numa terra longínqua da sua,
mas ele tem comunhão com o seu presidente ou o seu rei que está numa terra distante. E quando ele quer ministrar as pessoas daquela terra, ele fala com o seu embaixador que ali está, dizendo: olha, fala ao povo aí presente que o rei de tal lugar, o teu rei, está dizendo a eles para se comportar desta maneira e agir desta maneira, ou transmite uma mensagem a eles. Então você só vai poder transmitir a mensagem, só vai poder ser utilizado quando tiverem comunhão, relacionamento com o Mestre. Quando você disser: Mestre Deus, eu estou aqui falando contigo, pedi, mas se o Senhor quiser, me usa, estou à disposição. Aí o Senhor vai confiar, porque há um relacionamento, há uma comunhão. Então Ele vai olhar e vai dizer: vá, fale, anuncie, proclame. Agora você sabe os meus segredos, meus propósitos, meus desígnios. Então nós vamos ver aqui nesse texto, introdução feita, para que possamos compreender o seguinte: a mulher que vem pedindo ao Senhor, que a gente acabou de ler, no versículo 21, diz que Jesus estava partindo dali, foi para partes de Tiro e de Sidom, terras longe do seu território, terras que não eram de Israel. Então Jesus sai da Judéia, Jesus sai da Palestina e passa por cidades que não eram do seu convívio, que não eram da sua nacionalidade, ou seja, que não eram o seu povo. E é uma única vez que Jesus passa por Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. O primeiro ponto que a gente observa aqui é que a mulher não era de Israel, a mulher não estava em Israel, a mulher não servia ao povo de Deus, a mulher não pertencia ao povo de Deus, mas ela vê alguém que é mais poderoso do que ela, alguém que tinha uma fama por onde ele passava, e ela tinha um problema, e obviamente já tinha ido em vários lugares para que o problema fosse sanado, fosse resolvido. E ela começa a ir atrás de alguém, que tinha a fama, alguém que tinha um poder. Talvez ela não tinha visto esse poder, talvez ela não tenha contemplado com os próprios olhos. Talvez ela não tinha visto um cego voltar a enxergar ou ver pela primeira vez, surdo ouvir, paralítico andar, um morto reviver. Talvez ela não tenha visto nada disso, mas o que a gente sabe, a certeza é que ela tinha um problema, ela tinha uma dificuldade, e não era apenas no quesito histórico, geográfico, social. O primeiro era que ela era de uma nação diferente, ela distanciava-se da presença de Deus pelo quesito geográfico. Ela estava distante do Senhor, por ser uma grega, uma sírio-fenícia, que tinha outros deuses, que tinha outras práticas, que prestava culto a deuses estranhos, que tinha atitudes voluntárias a outros deuses. Então ela agora corre aos pés de Jesus. Ela vai clamando, vai gritando, e esse era o primeiro ponto para que ela não fosse atendida, para que ela não fosse ouvida. Então nós podemos observar que ela também estava usufruindo de uma técnica que era muito utilizada no contexto antigo. Que técnica era essa? Na verdade, uma lei da adoração. A lei da adoração consistia no seguinte: sabíamos que existia rei, certo? Todas as nações tinham seu rei, todas as províncias tinham seus satrapas, os líderes. Então, os súditos, os plebeus que chegavam até a esses líderes deveriam adorar, deveriam pedir, deveriam suplicar. Então consistia no fato de que alguém adorava alguém superior, receberia o que desejava ou não, partindo do princípio que a pessoa adorada poderia se agradar ou não daquela adoração. Então o método de adoração deveria ser o seguinte: você precisava conhecer a quem você adorava.
O método de oração precisava ser o seguinte: você deveria proferir elogios àquela pessoa, então você precisava conhecer. Você precisava entender um pouco da história dela, da família dela, quem era ele. Então, precisava ter agradecimentos vindouros pelo que ele poderia fazer, pelo que ele ainda iria fazer, mesmo ele não atendendo o pedido, ou até mesmo agradecimentos passados, que ele nem sabia que tinha feito, mas tinha que dizer: foi o Senhor que fez. Então, poderia estar ali abrindo a boca, se humilhando, se prostrando diante daquele rei ou daquele líder. Então é o que ela aqui começa a fazer ao perseguir Jesus. Mas isso podia, claro, obviamente, fazer com que Jesus dissesse: vai embora, não vou lhe dar nada, não te conheço, fica aí, você não é das minhas ovelhas, fica aí que eu vou embora, preciso seguir o meu caminho. Então isso também podia ser fingido, mesmo a pessoa conhecendo o objeto de adoração, a pessoa, o alvo da adoração, podia fingir, dizer: olha, te conheço, quero adorar, estou aqui pedindo, estou aqui clamando, suplicando, atendo o meu clamor, a minha súplica, para que a pessoa pudesse assim ofertar algo a ele, presentear. Então a lei da adoração era isso: alguém adorou de forma correta, de forma honesta, de forma sincera, então recebia algo, tinha o direito de receber algo, mesmo que este algo não fosse o que pedia, mas recebia algo. Então a mulher possivelmente estava usufruindo dessa técnica, dessa lei. Ali está o homem, ali está o filho de Davi, porque o texto diz que ela vai clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu acredito primeiro que Jesus, ao ouvir, fez: ela nem sabe o que está dizendo, ela não sabe o que significa filho de Davi, ela não sabe que está adorando a Jesus e enaltecendo a sua árvore genealógica, ela não sabe que está adorando a Deus e de forma profética dizendo: houve uma profecia, o filho de Davi nasceu, a promessa está de pé, ele está habitando, andando entre nós. Ela não sabia, mas ela estava gritando, proferindo. E o que era verdade nessa adoração? Quando ela começa a dizer: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela começa a dizer verdade, começa a dizer verdade. Então nós vemos aqui, mãe possivelmente não sabia quem era Jesus, não sabia se era algo comum fazer o que ela estava fazendo. Na verdade sabia que era algo comum, mas não tinha certeza de quem ele era, mas sabia que ele poderia fazer alguma coisa. Ou seja, ela não conhecia a sua trajetória, não conhecia a sua história, não conhecia o seu nome de verdade, mas ela sabia, ouviu que ele tinha feito grandes feitos. Então o problema cultural ela estava enfrentando e correndo atrás de Jesus. Viu que não era algo que os médicos poderiam resolver, então ela não tinha mais nada a perder. Ela estava ali clamando, procurando estar perto de Jesus, correndo atrás dele, perseguindo ele, sabendo que não tem mais nada que os homens possam fazer. Os meus deuses não resolveram, os meus deuses não atenderam, os meus deuses não me ajudaram, não me abençoaram com a lei da adoração, eu não recebi algo bom em troca, então eu estou correndo atrás de alguém que pode mais. Então, em primeiro lugar, o que é que ela começa a fazer? Depois desse problema cultural, é clamar. Ela vai clamar ao Senhor. E o que é clamar? Clamar é depois que você inicia sua oração, você presta reverência ao Senhor e começa a insistir. Começa a insistir. Começa a apresentar o problema a Deus e dizer: Deus, está aqui e eu não dei jeito. Deus, eu já tomei um paracetamol, já tomei um dipirona,
e não resolveu. Deus, eu já agora fui no médico. O médico deu soro, deu injeção, a famosa Bezetacil, e não resolveu. Então, Deus, Ele deu medicamentos e também não resolveu. E agora eu não sei mais o que fazer. Continua doendo, continua sofrendo. Aí tem outro que vai: olha, Deus, eu já fui no psicólogo, já fui no psiquiatra, já fiz tudo o que poderia ser feito, mas a dor no peito, o vazio na alma, ainda está aqui. O meu consciente, o meu emocional suplica, implora, tem sede de ti. Eu não sei como resolver. Eu estou bem sorrindo para os outros, mas quando viro para o outro lado, só há choro, só há lamento. Eu não sei como solucionar. Isso é clamar, é dizer: Deus, está aqui os meus problemas, está aqui a minha tribulação, está aqui a minha aflição. Então ela continua e vai clamando, vai suplicando, vai rogando, vai implorando, vai se colocando aos pés do Senhor, até que chega o momento da humilhação, que nós podemos ver no versículo 24, que Jesus, antes dela chegasse a ele mesmo já falou. E ele respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela, se ouviu ou não, continua buscando. Ele já está ali dizendo que não é para mim. Ele já está se posicionando contra. Ele já está se posicionando a favor só do povo dele. Mas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus caminhando, os discípulos indo, despede-a. Ela vem clamando, ela vai pedindo, está vendo o alvoroço que ela vai fazendo, e Jesus vai seguindo e ela vai atrás. Ou seja, quem está clamando, quem está suplicando, vai ver as barreiras, os obstáculos, mas vai, colocando de lado. Dá licença que eu quero passar, dá licença que eu preciso seguir. E se não me der licença, eu preciso passar de todo jeito. Sabe o que eu lembro? Do leproso, quando Jesus desce do monte, o leproso que carregava um sino enorme em sua roupa, uma fedentina enorme, tinha a obrigação de ficar 100 metros das pessoas. Ele transpõe a multidão, ele sai no meio da multidão. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo 1 e 2, que ele já foi adorando, que ele pensando: ali está Jesus, eu não tenho mais jeito, não tem mais solução. Ele com o seu sino balançando, aquela fedentina terrível, passando no meio do povo, dizendo: ali está Jesus, sai da frente, o filho de Davi está ali. Ele é o merecedor da honra e da glória, ele é o Deus santo. E ele sai empurrando. Poderia ser apredejado, poderia voltar e ser preso, poderia morrer de uma só vez, mas ele começa a dizer: eu não tenho mais solução, não tem mais jeito, eu só preciso dele, eu preciso chegar até ele, eu preciso me jogar aos pés dele, eu preciso adorá-lo. Diante dos exemplos que eu falei aqui, você ainda está pensando em desistir, meu irmão, minha irmã? Não desista, não pare de lutar, não pare, os obstáculos vão vir, as dificuldades aparecem constantemente, mas não desista. Continue apresentando ao Senhor o propósito de oração, continue apresentando ao Senhor o filho, a filha, o esposo, a esposa, continue apresentando a mãe, o pai, os tios, os avós, continue apresentando a cura desejada, tão almejada, continue apresentando. E nós podemos ver que então ela alcança o mestre. O mestre para. Versículo 25: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então o Senhor olha para ela, vendo aquela adoração, Ele disponibiliza mais um obstáculo.
mais uma prova. Eu já disse aqui, repito novamente, há dois tipos de prova. A primeira, que é para nos corrigir, que é culpa nossa, motivo da nossa desobediência, a gente vai sofrer. E qual é o tipo de prova, Gabriel? É aquela que Deus permite a gente passar, aquela que a gente não pediu para entrar, mas está passando porque Ele sabe que temos capacidade de ser aprovado na prova. Como é isso? Gabriel falou aí de duas provas. A primeira, daquele que é desobediente, como Jonas passou, desobedeceu, foi jogado ao mar, a baleia o engoliu, depois ele no abismo, como ele diz, no abismo eu gritei, então Deus o ouviu, a baleia o cuspiu e enfim ele foi cumprir o propósito, deixou de ser desobediente, então pregou, cumpriu a missão. E o outro, Gabriel, o que é que acontece com a pessoa que não pediu para entrar na aprovação? Lembra de Jó? Senhor no seu trono, vem Satanás ao chegar diante de Deus, eu disse: olha, eu vi meu servo Jó, justo e fiel. Ah, ele é assim porque o Senhor dá tudo a ele, então tira tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. Então permite que o justo sofra, mas tenha certeza de que o justo passará. Por mais que ele questionasse situações terrenas, mas Jó não pôde dizer nada contra Deus. Jó abriu a boca ao saber que perdeu os bens e os filhos, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós muitas vezes queremos murmurar, muitas vezes queremos questionar. Não faça isso. Não faça isso, não desista, não murmure, não reclame. Pode até perguntar por que Deus, por que isso, por que aquilo, mas não deixe de orar, não deixe de buscar solução. E nós podemos então ver que a mulher estava ali, tinha mais um obstáculo. Que obstáculo era esse? Jesus apresenta a ela dizendo: ele porém respondendo disse: não é bom pegar um pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Agora a mulher poderia dizer: não, aqui deu, aqui já deu, basta. Eu tenho um caráter, eu tenho orgulho, eu tenho educação, eu sei quem sou, eu não posso passar por isso. Mas não foi bem assim. Talvez passou algo na mente dela e, parafraseando, ela parou para pensar e disse: em casa tem alguém que precisa. E a gente sabe que quando o filho sofre, a mãe sofre, não é? Pode os amigos faltar, até mesmo o pai, mas a mãe está ali, ó, junto, agarrada, conectada com alguém que é das suas entranhas, dizendo: se sofre, eu sofro, eu não largo, não abandono. E se for possível abandonar de uma mãe, o Senhor diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas eu, o Senhor, todavia, não esquecerei de ti. Aleluia. Pode alguém esquecer de você, pode alguém ter te dito: eu esqueci, te deixei de lado, não ajudo mais, não faço mais, mas o Espírito Santo de Deus está aqui dizendo: eu te visito nesta noite. O Espírito Santo está aqui dizendo: pode alguém não querer investir em você, pode alguém não querer mais dar nada por você, não dar uma prata, não dar uma roupa, não dar a comida. Naquele momento particular que eu tenho com Jesus hoje à tarde, ele disse a mim: diga que eu estou investindo. Alguém pode ter dito: é um investimento de risco, não vale a pena mais, não vale mais a pena dar mais nada. Aleluia. Não vale a pena ajudar com mais nada, não vale a pena estender a mão com mais nada. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Ele está aqui te dizendo: eu te acompanho, eu estou investindo
já te conhecia, sabia o teu nome, sabia a tua história. Alguém pode ter proposto pontos finais para a tua vida, mas Jesus vem colocar reticências e diz: vou continuar. Você é um investimento que Deus não quer perder. Você é valioso ao Senhor. Pode alguém não te dar nada, pode alguém ter te desmerecido com todas as forças, com tantas palavras contrárias, palavras de maldição, mas o Senhor Jesus, Ele diz: está quebrada a maldição. Deus viu a tua adoração hoje. Deus contemplou quando você chegou sem saber o que era além de adoração, sem saber como falar, sem saber como agir, sem saber como tratar. Deus viu os obstáculos propostos e você não olhou para os obstáculos e disse: Jesus, vem cá. Eu só quero que segure na minha mão e me conceda uma palavra. Senhor, tu conheces tudo. Ah, Deus te conhece muito bem. Ele é a razão do teu viver. E você que pediu, receba agora uma graça de Deus, um renovo sobrenatural de Deus. Aleluia. Ela vê o último obstáculo, talvez não sabendo que seria o último. Ela disse: sim, Senhor, sim, eu sou como os cachorrinhos, eu não sou da tua casa, eu não sou aquele que o Senhor coloca no colo, eu não sou aquele que o Senhor ama, mas os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa. Ela estava dizendo: o que o Senhor me der está bom, o que o Senhor propôs para mim está bom. Eu não sou digna de pedir nada, já tenho pedido muito. Eu posso não te conhecer como nós não conhecemos de verdade, mas quando conhecemos, porque agora é em parte, mas um dia conheceremos como Ele é. Então, diante dessa oração, o Senhor olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Teu filho está aonde agora? Tua filha está aonde agora? Mãe, não desista, não pare de orar. Pai, não desista, não pare de clamar. As lutas são grandes, o mar da vida está revolto, teu barco já bebe muita água, mas Jesus está na proa e se levanta dizendo: não vai afundar. Não vai afundar, 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 não é o fim, não é o fim. Aquela que não era, que não merecia, que não tinha, passou a receber, passou a ter. Nós também não éramos, não tínhamos, não devíamos ser, mas o Senhor Jesus abriu a porta da graça
para que pudéssemos entrar e pudéssemos agora clamar a Pai. O Espírito Santo de Deus está testificando que você agora é filho, que você agora é filho. E se porventura houver aqui alguém que ainda não professa essa fé, o Espírito Santo está do teu lado dizendo: vem cá, é o momento de ser filho, é o momento de experimentar este momento com Ele, é o momento de entrar e abraçar Cristo. Ei, filho pródigo, o Pai está vindo você, e agora vai ao teu encontro para te abraçar, para botar para dentro da casa e dizer: bota nela a melhor veste, bota nela a melhor veste, mata o melhor cordeiro, vamos fazer uma festa, põe nela as sandálias, põe nele o anel de compromisso, que agora o meu filho que estava morto, ele veio, voltou para casa. Entenda que o Espírito Santo de Deus está aqui presente, dizendo: a oração do justo pode muito em seus efeitos, a oração tem poder. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de dizer a Jesus. Jesus está aqui, meus irmãos. E é o interessante que aquela mulher, ela começa clamando e termina orando. Aquela mulher começa correndo e termina aos pés de Jesus. A necessidade nos faz orar, é ou não é? A necessidade nos faz orar por nós mesmos. Mas quem ama, o amor faz você orar por outras pessoas, faz você clamar por outras pessoas. Então entenda que Jesus te vê, assim como viu naquela mulher, Ele pode ver fé em você nesta noite. Jesus vê coragem, Jesus vê amor, Jesus vê adoração, Jesus vê algo incessante, que é o desejo de uma vitória que somente Ele pode dar. Então quer ter certeza que a tua oração tem poder? Não pare de orar, não pare de clamar. Deus abençoe a cada um de vocês. Guarde esta mensagem, guarde esta proposta em seus corações, guarde o que Deus falou contigo hoje. Que nenhuma ave de rapina possa tirar o que Deus te deu hoje. Deus te deu pão, Deus te deu água, Deus te deu força, Deus te deu abrigo para que você se alimente, descanse e caminhe mais algumas léguas.